Quantas coisas você faz hoje que exigem uma certa habilidade? Dobrar uma roupa, lavar uma louça, ou até dirigir um carro, ou escrever uma carta para quem você ama com uma letra bonita. E você não nasceu fazendo nada dessas coisas. Todas exigiram um certo desenvolvimento. Algumas precisaram somente prática, outras um aprendizado para desenvolver certas técnicas. Eu mesma sou do tipo desastrada, derrubo tudo, quebro as coisas. Então como é que eu consigo fazer modelagens tão bem feitas? Eu pratiquei, comecei do zero e fui passo a passo desenvolvendo essa habilidade. E te garanto, se eu conseguir, você também consegue. Continuamos no nosso desafio Expert em pasta americana. Você está agora um passo mais perto de ter essa habilidade. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao desafio Expert em pasta americana. Eu sou a Manu Severo e nesse desafio eu vou te mostrar o caminho para você se tornar aí expert em pasta americana. E estamos na segunda aula do desafio. Lá na primeira aula, a gente falou sobre CMC, te contei tudo sobre ele, as funções do CMC nas nossas modelagens. Fizemos a colinha de CMC, usamos os corantes, te mostrei tudo sobre corante em gel, como a gente fazia nossa paleta de cores aqui, tingimos cada cor. Pois é, já rolou coisa pra caramba aqui nesse desafio. E se você caiu de paraquedas aqui, perdeu a primeira aula, tá chegando agora, dá uma pausa aqui, vai lá assistir essa primeira aula porque ela tá incrível e esse conteúdo é todo programado de forma sequencial para você ter um maior resultado do aprendizado. O link para você assistir essa primeira aula tá aqui embaixo, então se você tá chegando agora, vai lá assistir que eu te espero pra gente continuar aqui. E eu já tô recebendo dezenas de mensagens aqui de quem já assistiu a primeira aula e já percebeu o valor que as modelagens de pasta americana vão adicionar aí nos seus trabalhos. Gente que já tá perdendo medo de mexer com CMC, com a pasta americana, e a galera já tá empolgada aí com a guinada que vai ter na vida depois de trabalhar com as modelagens de pasta americana. E a gente tá aqui do outro lado fazendo o possível para responder todas as mensagens que vocês estão deixando. E na aula de hoje eu vou te ensinar como modelar a plaquinha pro bolo. Vocês vão ficar encantados, apaixonados comigo, porque essa plaquinha vai ter técnica de pintura, vai ter nominho escrito. Também vou te ensinar as minhas velhinhas, aquelas velhinhas que fazem o maior sucesso mundo afora aí, que gente do mundo inteiro tá usando essas velhinhas. Vou te ensinar também aquele topo de bolo de número estruturado em pasta americana com pintura, para você aplicar em qualquer tipo de bolo. E se você tá aí pensando, será que eu vou dar conta? Vai! Pega aqui na minha mão porque eu vou te mostrar no passo a passo, tintim por tintim, como que você também vai conseguir aplicar essas modelagens e fazer o maior sucesso aí na sua confeitaria. Se você tá com dúvida ainda sobre isso, então vem aqui comigo e dá uma olhada no que a Beth tem para contar pra gente. Oi, gente! Eu sou a Beth Carolina da Doce Família e vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Depois de muita briga com a pasta americana, depois de muito nervoso, eu resolvi em outubro do ano passado, de 2021, me tornar uma expert. Então resolvi que eu iria estudar a fundo a pasta americana e me especializar em doces personalizados. E posso dizer para vocês que foi o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira. E muda tudo, muda a forma como você encara o seu trabalho, o profissionalismo com o qual você passa a enxergar as modelagens, mas a principal diferença que eu sinto hoje em mim é no processo criativo, é na segurança que eu tenho em dizer, consigo desenvolver o tema X, eu consigo desenvolver de forma tranquila e de forma segura os doces para os meus clientes. É um beabá do que você precisa fazer realmente para alavancar as suas vendas e para se profissionalizar. Então hoje eu posso dizer que o que mudou no meu trabalho, na minha vida, ser uma expert, além de ter o fouet mais lindo do mundo no meu pescoço, é a segurança que eu tenho no meu trabalho e a segurança que eu tenho em mim, como confeiteira e como uma pessoa criativa. E não é só um curso de modelagem, é uma virada de chave, é você passar a se enxergar
como confeiteira, como uma profissional. Manu sabe, todos os trabalhos quase que eu faço, eu mando pro direct dela. E ela realmente é uma pessoa muito importante no meu profissional. Então muda tudo, gente. Realmente eu super indico. É maravilhoso. É uma virada de chave fantástica na nossa vida. E foi uma virada de chave fantástica na minha vida. Então, se hoje qualquer pessoa chegar pra mim e perguntar: ai, você gostou do curso da Manu? Eu tô pensando em comprar. Compra. É o melhor investimento que você vai fazer na sua carreira e não é da boca pra fora. Então é isso. É segurança, é criatividade. É você se enxergar como uma profissional capaz de fazer as coisas. E lógico, toda a técnica que a Manu desenvolveu em tantos anos de confeitaria, passado pra gente se sentir cada vez mais capaz de fazer as coisas. Então é isso. Eu sou muito feliz por ser uma expert e sou muito feliz por estar contando minha história pra vocês. Beijo, beijo Manu, beijo Bruno, obrigada por tudo. Então agora chega de medo, chega de duvidar de você mesma. Vem comigo, pega na minha mão aqui, porque você vai se apaixonar pelo processo e pelo resultado de tudo que eu vou te ensinar hoje aqui. Bora lá? Então agora a gente vai fazer a nossa plaquinha. A plaquinha do bolo eu vou usar 2 materiais aqui que facilmente vocês podem substituir por outro, tá? Eu vou passar as dimensões para que todo mundo consiga acompanhar aqui comigo, tá? Esse é um cortador de inox, né? Ele é mais chamado de cortador de biscoito, tá? Esse aqui é da marca RR Cortadores e a largura dele total aqui, ó, tem 8,5 e a altura tem 10,5 aproximadamente, tá? Eu tô passando essas dimensões porque aí vocês podem substituir por outro. Não necessariamente todo mundo vai ter o mesmo formato aqui desse cortador, tá? Esse aqui é um molde de silicone que tem letrinhas minúsculas, eu não vou usar nenhuma maiúscula. Esse aqui eu já não sei o fabricante porque ele é bem antigo, eu já tenho há anos esse molde, inclusive a qualidade dele é bem boa mesmo, tá? Aí vou passar aqui as medidas também para vocês, ó, aproximada, né? Porque cada letrinha tem a medida dela, tá? Vamos pegar aqui, ó, a letra M de Manu, que ela é mais larga também, ó, tem quase 1,5 centímetro aqui a altura e a largura tem quase 2 centímetros, tá? Então, cortadores aí, vocês podem substituir por cortador, né, de letrinha, ou outros tipos de molde de letrinha também. Só a única coisa que eu já vou orientar é o seguinte: se for substituir um ou outro, sempre tenham em mente qual é o tamanho do escrito que vocês querem fazer, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se for um nome tipo Antonella, tá? Que é um nome grandinho, ou meu, Manuela, nome grande, ainda tem 2 L's. Se vai escrever o nome inteiro, você tem que entender essa relação entre o tamanho da letra que você vai usar e o tamanho da sua plaquinha, tá? Para entender ali se você consegue organizar essas letrinhas ali dentro e montar a palavra que tenha uma leitura bacana e que tenha essa proporção também interessante no contexto final, né? Quando tiver pronta a plaquinha, que você consiga, né? Como aqui eu tô com uma pronta já, ó, só para ir mostrando para vocês. Eu tenho aqui já, ela tá bem posicionada aqui, tá? De forma bem proporcional mesmo. Aqui eu tenho a mesma proporção da altura daqui para cá e daqui para cá também. Então ela tá bem centralizada, tá? Então, se é um nome grande, vocês têm que sempre fazer essa conta aí, se vai fechar, usar a letra que você tem com o molde que você tem. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia, se eu tivesse só essa plaquinha, eu poderia virar e usar ela assim para escrever o nome inteiro aqui na horizontal, tá? Então, agora que a gente já falou sobre isso, a gente vai tirar aqui no molde o escrito e fazer a nossa plaquinha e finalizar toda a montagem dela com os detalhes de pintura, tá? Para fazer a minha plaquinha, eu vou pegar aqui a minha pasta americana branca, mais ou menos umas 60 gramas, tá?
A minha plaquinha, ela tem uma parte branca mais grossinha e depois uma tampinha, né, no verde limão aqui, que é onde eu vou colar o escrito, tá? Aqui é bem importante a gente trabalhar com CMC, porque essa plaquinha, ela realmente precisa, ó, estar durinha, estar estruturada, para que a gente não tenha nenhum problema depois na hora de finalizar a decoração no bolo, tá? Então aqui eu vou pegar essa pasta, misturo, mexo bem com ela antes de adicionar o CMC. Aqui eu vou até tentar passar um peso para vocês se situarem aí na quantidade de CMC, ó. Vou fazer a tara e, ó, 0,8, tá? 0,8 é uma quantidade bem generosa de CMC. E aí a gente vai misturar bem esse pó aqui até ele sumir completamente. A gente já começa a misturar e ver que essa pasta ela já tá bem mais encorpada, ó. O CMC, assim que ele mistura aqui com a pasta, automaticamente a nossa pasta já começa a ganhar uma estrutura, ela já começa a ficar mais firme. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu já sei mais ou menos o formato da minha plaquinha, eu vou pegar o meu rolinho de abrir a pasta e já vou deixar aqui, ó, num formato mais cilíndrico e vou controlando essa altura e essa largura aqui para abrir o tamanho que eu preciso, tá? Ó, aqui sempre distribuindo a pressão, tomando cuidado para não vir com muita pressão e marcar com ondulações aqui a minha pasta. Aqui eu posso, se estiver grudando muito, usar um pouquinho de amido. Devolvo aqui e suavemente, ó, com a mesma pressão nesse movimento de vai e vem, passa a mão, tá bem lisinho. Agora eu venho com o cortador, posiciono aqui e corto. Ó, vou tirar aqui, vou passar a mão aqui em volta para ver se não ficou nenhuma rebarba aparente. Feito isso, ó, tá cortada a minha plaquinha. Essa é a parte branca, tá? Agora eu vou reservar essa parte, vou deixar secando aqui e a gente vai cortar a parte limão e as letras para fazer toda a montagem, tá? Essa pasta aqui que já está com CMC, eu vou misturar com um pouquinho mais de pasta branca pra gente fazer o número, tá? Então eu vou aproveitar aqui para eu não perder essa pasta, ó, vou adicionar um pouco mais de pasta aqui. Como nesse projeto é o número 1, eu já sei que esse tanto aqui, ó, de pasta eu consigo usar para o número 1. Ó, 37 gramas, até vai sobrar um pouquinho. Então aqui eu já vou cortar o número 1 e deixar cortado para depois a gente finalizar a plaquinha lá. Aqui também eu vou pegar o meu cortador de número, já vou passar a medida para vocês, ó. Esse é um conjunto de números da Blue Star. Esse tem mais ou menos 8 centímetros de altura e da parte mais larga aqui, 3,5, 3 centímetros, tá? O que eu vou fazer aqui também? Já sei que é um número que ele é mais alto, né? Então já vou abrir num formato mais cilíndrico aqui, que aí eu não preciso abrir muita pasta com CMC, né? Ó, vai sempre mantendo aqui também a espessura, para não deixar nenhuma marca. E aí aqui, viu que deu para cortar, já corta. E reserva pra gente depois fazer as finalizações desse número, tá? Aqui eu tenho uma espessura de mais ou menos, na verdade 0,6, tem um pouco mais de meio centímetro, tá? Por quê? Porque depois a gente vai estruturar aqui também com palito, tá? Na hora de trabalhar com esse número. Vou reservar aqui e a gente vai voltar lá pra nossa plaquinha. Essa pasta aqui eu posso voltar a guardar, tá? Ou já posso cortar alguma coisa que eu sei que eu vou usar para não desperdiçar a pasta que tá com CMC, certo? Agora aqui a gente vai voltar a trabalhar com a nossa plaquinha. Então eu vou pegar um pouquinho lá do meu verde limão
Pensando que vai ser só uma camada fininha, então também não preciso de muita pasta aqui para abrir, tá? Vou tirar aqui, tem muito. Eu vou colocar um pouquinho de CMC, não a mesma quantidade que eu coloquei aqui, porque é uma camada muito mais grossa e é a parte de estrutura da minha plaquinha, ou seja, a parte que precisa estar mais durinha, mais firme, para ela não amassar, não tombar, enfim. Essa aqui, como é só uma camada por cima, né, decorativa, então a gente vai colocar bem menos CMC. É só mesmo para ajudar essa pasta a se manter sequinha. Bom, agora que eu já fiz a mistura, eu vou abrir com o meu rolinho aqui de abrir pasta. Vai abrindo de um lado para o outro, sempre medindo, ó. Eu preciso abrir proporcional para eu conseguir ter o corte preciso aqui da minha plaquinha. Passei mais um pouco de amido aqui. Fez uma bolinha aqui que eu posso estourar ou com alfinete, ou aqui até com um palitinho de dente, ó, porque eu vou ainda abrir mais. E aí já some essa marquinha que for ficar, tá? Ó, pasta-mão tá bem lisinho, eu já tenho uma área que eu consigo cortar esse formato, tá? Agora corta, tira as rebarbinhas e eu vou reservar aqui também enquanto a gente vai tirar as letrinhas lá do molde, eu vou deixar secando essa peça aqui verde-limão também. Então agora eu vou pegar aqui a minha pasta americana rosa, tá? Que a gente fez o tingimento. Eu não vou pegar muito porque a gente vai só tirar as letrinhas agora para escrever lá na nossa plaquinha. Só para vocês terem uma noção, quer ver, ó? 4 gramas já vai ser o suficiente pra gente tirar essas letrinhas, tá? Aqui eu também vou usar um pouco de CMC, porque eu quero estruturar essa pasta para quando eu modelar aqui, quando eu conseguir desenformar, essa pasta se manter no formato da letra, tá? Para não ficar fácil de deformar. Então, eu venho aqui e coloco um pouquinho de CMC, não a mesma quantidade proporcional a uma modelagem 3D, só realmente para dar uma estruturada nela, tá? Aí eu venho aqui, misturo bem. Quando eu faço isso, fica muito mais fácil trabalhar com esse molde de silicone, tá? Aqui a gente vai escrever, eu vou usar, né? Eu vou escrever o Manu aqui para ficar igual a nossa plaquinha lá de referência. Eu gosto sempre de usar um pouquinho de amido aqui, eu bato na mesa e para não grudar no meu dedo, eu venho aqui aplicando a pasta. E essa esteca reta eu uso para tirar o excesso aqui do meu molde, ó. Porque aí eu também não estrago o meu molde, porque se eu venho aqui com um objeto cortante, tipo uma lâmina ou um estilete, né, alguma coisa, eu posso acabar rasgando e estragando o meu molde de silicone. Então, sempre escolhe por algum acessório assim de plástico, tá? Agora aqui eu também venho aplicando, vou aplicar em todas, né? Manu, M-A-N-U. Ó, pressiona bem para ele pegar o formato e tira o excesso, tá? O amido aqui é para eu conseguir esfregar assim, encaixar essa aplicação de pasta no formato exato, bonitinho da letra e não ficar grudando no meu dedo, tá? Agora, como eu usei o CMC, isso já me ajuda a desenformar com mais perfeição as minhas letrinhas, tá? Ó, então já consigo tirar, elas já estão bem mais estruturadinhas, tá? Quem tiver dificuldade, uma dica legal é esperar um pouquinho mais. Pode deixar uma meia horinha aqui, uns 10 minutos. E aí essa pasta já vai sair muito mais durinha, muito mais estruturada aqui, tá? Essa dica, ela é legal para moldes que tem desenhos mais complexos, que tem várias cavidades e vários recortes. Ajuda muito, tá? Bom, então a gente já desenformou aqui as nossas letrinhas e eu vou pegar as outras peças pra gente fazer a colagem e a pintura da nossa plaquinha, tá? Vou pegar aqui a minha colinha de CMC
E vou passar aqui sem excesso, tá, gente? Vou pincelar na minha plaquinha, espalhar bem essa cola aqui. Essa parte poderia ser com água também, tá, gente? Quando é uma parte assim retinha, não tem problema. Pode colocar água que super funciona, tá? Aí eu vou centralizar aqui, ó, e deixar colado bem bonitinho. É que eu tô fazendo num ângulo que não me ajuda muito. Peraí, vamos lá. Ó, como eu tive que retirar e colocar de novo, agora ela deve ter dado uma deformadinha. Agora eu vou com mais carinho aqui. Bom, feito isso, agora eu vou colar aqui o escrito, as letrinhas, e a gente vai fazer o detalhe de pintura, tá? Para eu colar certinho esse escrito, eu sempre posiciono antes aqui, coloco a plaquinha bem reta para mim. E posiciono as letras para eu entender o espaço que cada uma vai ocupar aqui, tá? E aí a gente vem aplicando a cola e devolvendo cada uma no seu lugar, tá? Ó, posicionei. Agora eu vou pegar minha colinha de CMC e vou ir retirando cada letrinha e devolvendo. Lado centralizado. Agora a gente vai preparar o nosso corante com álcool de cereais para fazer toda a parte de contorno dessa plaquinha, certo? Eu tenho aqui corante líquido preto, esse corante Dark Color, né, que eu chamo de Baratex, pessoal que já me acompanha já sabe, e um pouquinho de álcool de cereais. Qual que é a proporção da diluição aqui? Para cada 2, 3 gotinhas desse corante preto, eu coloco uma gotinha do álcool de cereais e eu vou misturar. Nesse caso eu tô usando um pincel aqui, um pincel Condor, a referência dele é 409-0, que é um pincel ótimo para fazer contornos, para fazer boquinhas e vários detalhes assim, mais delicados, tá? Aqui a gente vai fazer 2 tipos de pintura, um contorno nessa peça verde-limão e alguns contornos aqui na fonte, que é o que vai trazer bastante destaque pra gente quando estiver lá no bolo, tá? Esse contorno preto, ele faz com que a gente tenha, essa plaquinha mais à frente do bolo, tá? Porque senão, quando a gente coloca lá no bolo, no projeto que tem bastante cores e texturas, essa plaquinha direto, ela perde um pouco de destaque, ela meio que mistura com os elementos. E quando eu contorno esse detalhe aqui, eu destaco essa peça aqui à frente do bolo, tá? Sem contar que eu acho que fica um charme, né? Acho que fica muito, muito interessante esses detalhes de contorno. Aqui eu misturei bem esse corante com álcool. Vou pegar só com a cerda, não vai molhar todo o pincel lá. Tiro o excesso, e isso é bem importante, tirar o excesso. E aí aqui eu venho mais trabalhando com a ponta desse pincel do que com o resto do corpo dele, tá? Também não precisa se prender a fazer um contorno extremamente perfeito, porque fica bem bacana também um contorno não tão alinhado, tá? Às vezes ele meio desalinhado, eu acho que dá um charme também. Bom, agora que o contorno já tá feito, a gente vai trabalhar no contorno das letras, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com corante, pegar de pouquinho, trabalhar com a ponta do pincel. E também, o que vai mudar um pouco aqui é que em alguns casos, ó, eu vou encostar só a lateral aqui do meu pincel, ó. A lateralzinha dele já vai pintar, então não precisa usar só a ponta, que às vezes aqui a ponta para mirar na quina é um pouco mais difícil, ó, do que quando eu só encosto o ladinho dele. Esse contorno aqui, gente, é bem artístico, não precisa ser perfeito, tá? Não se preocupem com isso, porque o efeito dele é incrível assim mesmo, então não precisa quebrar a cabeça tentando o contorno mais que perfeito, né, da fonte aqui. E também não precisa fazer ao redor de todas as letras, ó. Aqui o M eu fiz um efeito.
Aqui, por exemplo, ó, não tem, aqui não tem, mas já tá bem interessante. Olha como já destaca mais a letra M em relação às outras, tá? Agora aqui, ó, o que eu faço? Eu vou fazer uns só com a pontinha, agora bem com a ponta mesmo, sem excesso de corante. Eu faço só uns risquinhos assim, ó. Ó, esses redondos aqui é bem interessante usar a lateral do pelinho aqui do pincel, tá? Porque às vezes se você vem com a ponta aqui para desenhar, você não consegue fazer esse ângulo tão perfeito. E tá pronta a nossa plaquinha, já tá toda contornada, toda lindona. Quem tiver preferência para adicionar algum elemento aqui, uma ideia que eu acho que vai funcionar muito bem é colocar a idade aqui em cima. Se vocês estiverem buscando fazer alguma coisa diferente no projeto, acho que vai ficar bem interessante brincar bastante com essa troca de posição dos elementos, né? Aqui nesse projeto a gente vai usar o número grande em cima do bolo, mas ele poderia não estar em cima do bolo, poderia estar aqui, inclusive num aplique de um círculo com um número, uma outra estampa, pintura também. A gente pode brincar muito com esses elementos. A pasta americana, ela traz essa possibilidade pra gente, a gente criar qualquer coisa que a gente imaginar aqui, pra gente trazer essa riqueza visual aqui no nosso projeto, tá? Então agora eu vou deixar essa plaquinha secando, tá? Ela já tá bem estruturadinha, eu já até inclusive poderia já colocar no meu bolo, mas o ideal é que a gente tenha aí pelo menos 1 hora, 2 horas dela secando, para ela ter mais estrutura ainda pra gente aplicar, certo? Bom, e agora a gente vai fazer toda a pintura de contorno e de estampa do nosso número 1, tá? Ele já tá mais estruturado, já tá mais seco. Aqui eu vou usar o corante líquido preto e também vou diluir com álcool de cereais, tá? A gente vai usar o mesmo pincel que a gente fez a pintura da plaquinha e trabalhar o listrado do nosso número 1. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, antes de mexer com a pintura, é fazer a estruturação com o palito, tá? Aqui, ó, eu tenho um palito que vai entrar praticamente até o topo, eu sempre deixo aqui pelo menos meio centímetro sem palito, tá? Eu furo aqui embaixo com a ponta afiada desse palito, vem girando e sentindo aqui, ó, entre a nossa mão, entre um dedo e outro, se esse palito tá realmente subindo retinho ou se ele tá forçando para um lado, para cima ou para baixo, tá? Isso é importante, ó, tá reto, não tá saindo atrás nem na frente. E aí, a gente vai entrar com esse palito, depois eu vou tirar esse palito, vou pegar minha colinha de CMC na parte reta dele, e vou voltar a parte reta lá dentro com a cola de CMC, tá? Vou tirar o excesso aqui. E agora eu tenho um número estruturado mais fácil de eu manusear aqui na hora de fazer a pintura, certo? Aqui com o mesmo pincel, o que a gente vai fazer? A gente vai contornar esse número e depois vai fazer as faixinhas dele aqui, que é a mesma estampa que a gente vai ter lá na calça da nossa palhacinha, tá? Então aqui eu vou pegar esse corante, também tiro o excesso e venho aqui e faço toda a parte de contorno do nosso número, tá? Sempre lembrando que é um efeito para ser visto de frente, então não adianta eu pintar só a lateral dele, tá? Então vem aqui, ó. É importante misturar bem esse corante com álcool para ele não borrar aqui. E aí vem com calma fazendo todo esse contorno. E assim, gente, não é obrigada a fazer o contorno, isso aqui é uma proposta de uma decoração que eu criei para compartilhar aqui com vocês, mas quem quiser pode mudar, pode fazer o número todo branco, com bolinha preta, ou todo liso de uma outra cor, ou colocar glitter, aí vai ser a gosto de cada um. E tá prontinho o nosso número. Agora a gente já tem aqui o nosso número 1, ó. Atrás ele tá todo branquinho, aqui na frente todo listradinho. E finalizamos essa parte de pintura aqui.
ficou lindão, né? Agora bora lá, meu povo. Bom, e agora a gente vai fazer as nossas velinhas, certo? Eu tenho aqui, ó, cânudo de papel. Eu já deixei uma delas pronta, tá? Cânudo de papel, pasta americana e uma velinha palito daquela basicona que a gente já viu até no mercado, tá? Aqui eu escolhi essas cores porque elas compõem bem o projeto da decoração, a paleta de cores do bolo, então foi por isso que eu escolhi. Aqui a gente vai fazer o seguinte, 2 bolinhas de aproximadamente 2,5 gramas, mais ou menos isso, tá? Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer com essa pasta, vou fazer uma bolinha. Aqui eu vou fazer outra. E a minha pasta ela ainda tá macia, né? Então eu não vou nem precisar de colinha. Eu vou colocar uma bolinha em cima da outra, vou pressionar um pouquinho. Vou entrar com a minha velinha aqui bem no centro. E depois eu encaixo essa velinha lá no meu canudo, tá? E aí eu tenho as minhas velinhas personalizadas. Aqui, quem me acompanha há mais tempo já me viu fazer, inclusive, com várias temáticas, colando modelagens aqui no palito, né, no canudo. Então a gente já tem aqui nossas velinhas prontas. Quem quiser pode adicionar uma ou usar só uma, mudar a cor, aí vai depender muito do gosto de cada um, tá? Essas velinhas pode acender normalmente para cantar parabéns, tá? Não tem essa preocupação de, tem pasta, será que eu posso usar ou ela é só decorativa? Pode usar sim, já fiz vários testes de queima. Ela vai queimar, vai escorrer aqui, dá para cantar parabéns assim, tipo umas 4 vezes, com bastante tranquilidade antes dessa velinha chegar aqui no final, tá? Então podem ficar tranquila. Coloca sempre, bom, depois a gente vai aplicar juntas no bolo, mas é só simplesmente aplicar no bolo e aí é só alegria, certo? Espero que vocês tenham gostado da velinha e bora lá! E aí, viu só como é possível conseguir o resultado que você quer? Com técnica e com vontade, é possível você chegar lá. Eu já tô recebendo muitas mensagens de ansiosos aí perguntando se a gente tem um curso. A gente tem sim um curso completo de especialização em pasta americana, porque aqui dentro do desafio a gente passa muito conteúdo para vocês, mas infelizmente a gente não consegue passar tudo. Mas se você quer saber mais sobre esse outro passo, fica com a gente aqui durante o desafio, que mais pra frente eu vou te contar sobre o curso. Na próxima aula, fica aqui comigo, hein, gente? Porque eu vou ensinar a modelagem da palhacinha mais fofa que vocês já viram mundo afora. E além de fofa, de linda e de tudo mais, a forma mais prática e mais inteligente de modelar. Ou seja, eu vou te mostrar o passo a passo toda a estrutura do corpinho dessa bonequinha. A gente vai fazer estrutura, cabecinha, rostinho, bracinhos, tudo nos mínimos detalhes. E você vai ver que mesmo sem experiência nenhuma, você vai conseguir fazer sua palhacinha e se apaixonar pela modelagem em pasta americana. Agora, se você gostou dessa aula, ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui pra gente, porque a gente vai ficar de olho, né? Não sei se a gente vai conseguir responder pra todo mundo, mas estaremos de olho aqui. Se quiserem colocar dúvidas, contar pra gente o que vocês estão achando sobre as aulas, a gente vai amar receber os recados de vocês. E é isso aí, vejo vocês na próxima aula. Um beijo! Oi, eu me chamo Zuila Cunha e eu sou a proprietária da Lavanda Confeitaria. Eu sou chefe de cozinha por formação. Os bolos entraram na minha vida assim muito recentemente, foi agora com a pandemia, porque eu tive que trocar completamente o meu segmento de trabalho. Eu trabalho com bolos espatulados em bolequim e macarrons, e quando veio as modelagens, foi assim, muito de paraquedas. Um belo dia, eu mexendo no Instagram, achei a Manu, ela estava dando uma aula ao vivo de modelagem, e aí eu comecei a seguir e amei, fiquei apaixonada. Nas aulas seguintes, eu comprei o material e comecei a reproduzir, e fiquei encantada com aquilo. Quando foi agora no começo desse ano, eu ganhei de presente de aniversário o curso. E assim, super agregou o meu trabalho. Hoje em dia eu já tenho até contrato de meu aniversário de um ano inteiro, assim. Então eu sigo muito apaixonada, eu tenho vontade de fazer modelagem todo santo dia. É uma coisa que fica muito lindo e muito perfeito em qualquer bolo, em qualquer doce.
e eu sigo completamente apaixonada. Lógico, tem que estudar muito, tem que se dedicar e tem que ser crítico até com você mesmo, porque você tem que chegar num ponto de você olhar e achar bonito e bem feito. Então, eu super recomendo, gente. Se alguém tiver a oportunidade de fazer esse curso, faça. Vocês vão amar.